Fala, meu povo, seja muito bem-vindo ao Reset, um podcast cristão onde a gente fala sobre transformação, novos recomeços e como reinventar a sua jornada com Deus. Aqui no Reset você encontra inspiração, insights e ferramentas práticas para transformar a sua vida ministerial e a sua vida profissional. Mas assim, o tema de hoje é um profundo e necessário sobre batalha espiritual. Aquela luta invisível que acontece todos os dias e exige direcionamento e sabedoria. E quando a gente fala sobre batalha espiritual, não dá para ignorar o como o ambiente influencia a nossa entrega na adoração. Você já reparou como os fundos visuais no telão ou no projetor durante o louvor, eles ajudam muito a criar um ambiente mais profundo de adoração e conexão a Deus. É aí que entra a UP Pro, criando os fundos visuais criativos para louvor, pregação e evento cristão. Tudo pensado para conectar o seu coração mais a Deus. Quer ver como isso pode funcionar na sua igreja? É só você escanear o QR Code nesse episódio e garantir o seu plano mensal e anual com 30% de descontos. UP Pro, fundos criativos para a adoração. Agora, se prepare, porque o episódio de hoje vai te ajudar a entender como lutar espiritualmente com sabedoria e com fé e com discernimento. E para essa conversa, a gente trouxe um convidado muito especial que vai compartilhar com a gente experiências e verdades poderosas sobre batalha espiritual nos dias de hoje. Quero apresentar com muito carinho nosso amigo Matheus Henrique. Palmas para ele, palmas, palmas. Até que fim, né, Matheus? Até que fim, graças a Deus deu tudo certo. Estamos participando esse dia do podcast Reset, um podcast que tem alcançado, né, muitas famílias, lares, e para mim é uma honra, é muita alegria estar fazendo parte desse projeto, desse podcast, levando a palavra e o conhecimento de Deus para pessoas que precisam. Glória a Deus. Como está a vida, Matheus? Tá bem, graças a Deus. Hoje estou pastoreando a igreja. Que legal, top. 1 mês e meio que estamos pastoreando a Debrais Cotia, campo de Itapevi. E para a glória de Deus, por mais que seja recente, estamos vivendo o sobrenatural de Deus naquele lugar. Então hoje mesmo faz um mês. Hoje mesmo vai fazer 1 mês e meio que nós estamos lá. E o que a gente está vivendo parece coisa de 1 ano, 6 meses. Deus ele tem sido presente naquela casa, tem se manifestado de uma forma extraordinária. E a gente está crescendo, estamos fazendo um trabalho e a cidade Cotia, nossa igreja fica divisa, né, com Itapevi e Cotia, ali no Parque Riso. E Cotia tem sido abalada pelo poder de Deus. Glória a Deus. E é sua primeira igreja, né? Minha primeira igreja pastoreando. Na realidade, eu era itinerante, porém eu já havia fazendo um trabalho de cuidar de muitas pessoas, tanto perto como longe, através da internet e rede social. Então a igreja ela veio mesmo para somar esse projeto que a gente já fazia debaixo da bênção do nosso pastor, o pastor Samuel J. Marques, e Deus tem feito milagres extraordinários naquele lugar. Então, a igreja já foi um tempo onde a gente já estava preparado para assumir, para ir para cima, e Deus só tem confirmado esse trabalho. Deus sabe de tudo, né, Matheus? Sabe de tudo. De todas as coisas. Você, como pregador, já pregou em quais lugares? Porque você, pelo que eu te conheço, começou desde pequeno. Então, conta um pouquinho a sua história para quem não te conhece. Quem é o Matheus? Matheus Henrique é um jovem que ministra desde os 5 anos de idade. Foi levantado como obreiro a partir dos 4 anos de idade. Dos 4 aos meus 5 anos de idade, fui ensinado, preparado. E quando eu completei 5 anos de idade, eu comecei a ter minhas primeiras oportunidades, ministrar, pregar. Fui aprendendo, gostei ali. Deus já havia feito uma promessa sobre a minha vida e eu fui desenvolvendo essa promessa. Então, hoje eu tenho 23 anos de idade, dos 5 anos de idade aos 23 anos de idade, graças a Deus, eu permaneci firme, permaneci constante ao meu propósito, à promessa, à responsabilidade que Deus liberou sobre a minha vida, fazendo o ID do Senhor. Dos 5 anos aos 17 anos de idade, eu era dividido por 2 sonhos: ministrar e jogar bola. Nossa, que legal.
Você queria ser jogador, Wagner? Eu queria ser jogador, já joguei em alguns X, então eu ministrava e jogava. Mas eu sempre fiz uma oração para Deus, dizendo: Deus, eu amo jogar bola, só que um dia, se der certo esse sonho sobre a minha vida, eu posso parar de jogar, mas eu não posso parar de pregar. Eu antigamente usava uma frase que a maioria dos pregadores usa, mas isso era uma verdade dentro do meu coração. Pregar me faz viver. E literalmente ministrar, estar no altar, é o meu oxigênio, é o que me dá força, é o que me dá vida. E foi o que aconteceu. Eu parei de jogar, mas até hoje não parei de ministrar. E aí, nesse ano de 2025, Deus decidiu mudar totalmente a rota, mudar o propósito, tirando o Matheus Henrique da itinerância, colocando uma responsabilidade, uma missão que é tornando o Matheus Henrique pastor. Eu ainda continuo ministrando em algumas igrejas, atendendo algumas agências, mas hoje com uma responsabilidade a mais de cuidar de um povo, de cuidar de uma igreja. Então, esse é o Matheus Henrique, dos 5 anos aos 23 anos de idade. Graças a Deus, Deus deu força, Deus deu sustento para a gente permanecer de pé, firme e constante ao nosso propósito. Então, eu não conhecia o mundo, não conhecia as drogas, não conhecia a bebida. Sempre foi da igreja. Sempre fui da igreja e Deus sempre deu força e sabedoria para continuar de pé, desenvolvendo o propósito. E até hoje, Deus tem nos sustentado e guiado, graças a Deus. Mas assim, na sua visão, qual é a diferença de um pastor pregador e de um pastor itinerante? O pastor itinerante e o pastor pregador, a diferença é que ele tem uma responsabilidade a mais. Por exemplo, um pastor itinerante, ele ministra em diversos lugares e diversas igrejas, mas ele não tem a responsabilidade de ter um povo ali cuidando, uma responsabilidade de se preocupar com aquele lugar, com as pessoas. Já o pastor da igreja, ele tem a responsabilidade de cuidar de um povo, de pessoas, de famílias. Ele sabe ali que a responsabilidade dele não vai ser apenas ministrar uma palavra e ir para casa, descansar para outro dia estar em outro lugar ministrando com outro povo, não. O pastor, ele tem a ciência que ele não só tem a responsabilidade de ministrar a palavra, mas de cuidar daquelas vidas, daquelas pessoas. Então essa diferença, um pastor itinerante para um pastor pregador, para o pastor de igreja, é que o pastor de igreja ele não só frega, mas ele também cuida. O pastor itinerante, ele ministra a palavra, mas ele não tem a responsabilidade de cuidar das pessoas aqui no local. Ele só tem a preocupação de cuidar da palavra, de só transmitir a palavra. Só transmitir a palavra, fazer o vídeo do Senhor em diversos lugares. Essa é a diferença. Então, o pastor de igreja acaba tendo uma responsabilidade a mais, né? Que é cuidar daquele povo e ao povo. E as preocupações acabam aumentando. Então, tenho preocupações quando eu era itinerante que eu não tinha. E hoje, como pastor, eu tenho. Então, isso tem gerado até um amadurecimento muito grande, porque tem coisas ali no culto, até mesmo para trazer um pregador, que a gente acaba pensando, analisando, se preocupando, porque ali é o seu povo. São as vidas que estão naquela igreja. Então, há um cuidado, há um amor pelas famílias, pelas vezes que estão aqui no lugar, que você se preocupa em a pessoa não só receber a palavra, mas a palavra ter vida, fruto dentro dela e acontecer tudo que tem profetizado. Hoje o tema é sobre batalha espiritual. Como que a gente consegue iniciar essa conversa sobre batalha espiritual, Matheus? Na realidade, é muito importante falar e abordar sobre batalha espiritual, porque hoje muitas pessoas elas enfrentam uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. E por não entender ou não saber o que é uma batalha espiritual, as pessoas acabam sendo vencidas ou até mesmo se tornando escravas de Satanás, vivendo uma vida frustrada, arruinada, uma vida onde tenha projetos fracassados. Porque quando nós não sabemos as armas certas para lutar contra o diabo, para vencer as batalhas espirituais, a gente acaba usando as armas erradas e assim perdendo as batalhas sobre a nossa vida. Então, muitas pessoas enfrentam batalhas espirituais em sua vida, mas não sabem que estão enfrentando, ou até sabem, mas não sabem como lutar, não sabem como vencer. Até porque o mundo de hoje ele é regido pelo mundo espiritual. A Bíblia diz que o que é ligar na terra é ligar no céu. Então,
tudo que nós fazemos está ligado. Existem pessoas que enfrentam guerras na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu ministério, em diversas áreas da sua vida financeira, né, Matheus? Que é através de uma batalha espiritual, mas não sabe como lutar, não sabe como se defender, como atacar, e acaba perdendo essa batalha e vivendo uma vida de sofrimento e fracasso, por não saber as armas certas de usar para vencer essa batalha espiritual. Então é muito importante muitas pessoas não só ouvir, mas aprender o que é o mundo espiritual, que é uma batalha espiritual, porque constantemente a gente está em guerra, a gente está batalha. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar. Então, o adversário, o diabo, ele existe. E ele veio para roubar, matar e destruir. Não veio para vencer. Então, o diabo, ele a todo momento está procurando pessoas para o tragar, para roubar as bênçãos, trazer tragédia, infelicidade, tristeza. E, infelizmente, muitas pessoas acabam caindo na cilada. Acabam sofrendo em sua vida por não entender ou não saber como lutar. Entende? Não saber como se defender, não entender o que é batalha espiritual. Então, muitas pessoas hoje, 99,9% das pessoas de hoje, elas sofrem batalhas espirituais e sofrem muito em diversas áreas da sua vida e não conseguem vencer e romper por não entender como usar as ferramentas para vencer. Então, como seriam essas ferramentas, Matheus? Porque quando a gente tem uma batalha espiritual, mas eu acho que a gente precisa entender como a gente pode ter esse discernimento se é espiritual ou não. Por exemplo, o mundo espiritual, ele é mais organizado do que a gente imagina. Hein? O mundo espiritual ele é tão organizado que tem hierarquia, tem ordem. Por exemplo, o mundo espiritual ele é dividido em principados, potestades, dominadores e hostes da maldade. Para você ter noção que o mundo espiritual ele é tão organizado, como a gente nem imagina como é tão organizado, que os principados eles têm uma área de trabalhar. As potestades têm outra área, também. Os dominadores têm outra área e as hostes da maldade têm outra área. Por exemplo, os principados eles trabalham internacionalmente. As potestades, elas trabalham nacionalmente. Os dominadores, eles são locais. E as hostes da maldade são pessoais. Então, cada hierarquia, cada divisão do mundo espiritual é uma área onde eles trabalham, é uma área onde eles agem. É muito organizado. É tão organizado que a Bíblia diz que quando Daniel está no seu jejum de 21 dias, e o anjo está acompanhando Daniel nesse jejum, o anjo vai ver um principado vindo em diante de Daniel e o anjo vai se retirar. O anjo é como se o anjo estivesse olhando para Daniel dizendo, Daniel, aquele que está vindo, a patente dele é maior do que a minha. Então estou me retirando porque Miguel pelejará por você. Aquele anjo, ele entendeu que se ele lutasse com aquele principado, ia dar ruim. Então ele fala, não, a patente dele é maior do que a minha. Então deixa Miguel descer para pelejar por você, porque a patente de Miguel é maior do que a minha. Então, o mundo espiritual é tão organizado que até os anjos e os demônios se respeitam. Por exemplo, então é um anjo que não pode acessar tal lugar, ou um demônio que não pode acessar também um nível. Basicamente isso, por exemplo, porque o mundo é como se fosse aqui na Terra, para você entender de uma forma simples. Existe até mesmo na área da polícia. Existe o sargento, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, vai indo, né? Coronel, subir. E assim vai. Então, cada cargo tem o seu nível de autoridade. O segundo sargento, terceiro sargento responde o primeiro sargento. Bate continência para o primeiro sargento e assim vai. Assim é o mundo espiritual. Cada demônio, eles têm a sua arte de trabalhar e eles se respeitam entre si até, e nessa palavra de Daniel nos traz a ciência também que até os anjos e os demônios se respeitam. Até os anjos e demônios sabem o seu lugar, sabem a sua patente, sabem até onde eles podem ir. Então, o mundo espiritual é dividido em principado, potestade, dominadores e hostes da maldade, que agem na vida de pessoas, países, ruas, bairros,
levando à destruição, levando à angústia, levando ao sofrimento. E eles são tão unidos que a Bíblia vai dizer, na palavra do Gadareno, que esse homem ele estava possesso de uma legião de demônios. E é onde entra a nossa sensibilidade. Porque como é que eu sei que uma pessoa ela está possessa de um demônio ou possessa de uma legião de demônios? Ou seja, mais que um demônio. Qual que é a diferença entre um demônio e a legião de demônio? Porque quando é legião, significa que existe mais de um. Na vida do Gadareno tinha aproximadamente 4.000 a mais demônios dentro daquele homem operando e agindo na vida daquele homem. Então existe uma diferença. Por exemplo, como é que eu sei que uma pessoa está com um demônio ou com uma legião de demônios? A Bíblia diz que esse Gadareno, ele andava pelos montes se mutilando. As pessoas prendiam ele quebrava as correntes que as pessoas prendiam ele. Então havia mais de demônios dentro daquele homem que quando Jesus ele vai expulsar, Jesus expulsa pela primeira vez, só que os demônios continuam. Entendi. E aí quando Jesus pergunta, qual é o seu nome? Quem está aí? Ele fala, é legião porque somos muitos. Então quando uma pessoa está possessa de uma legião de demônios, se você não expulsar a legião em si, só expulsar aquele demônio que naquele momento se apresenta, a pessoa vai continuar possessa. A pessoa vai continuar com demônios no corpo. Uma pessoa que ela está apenas com um demônio no corpo, ela não faz mais do que gritar. Ou quando ela cai, não faz mais do que ficar no chão. Eu já vi, a gente já Colocar as mãos para trás. atrás. Agora, quando uma pessoa está possessa de uma legião, mais de um demônios, aí ela já começa a andar, a se rastejar. Por quê? Porque aqueles demônios dão força para ela fazer isso. Eu já fui ministrar à igreja que um homem ele estava possesso de uma legião de demônios ao ponto que os irmãos da igreja era um segurando o pescoço dele, outro segurando cada um de braço ou cada uma perna, e esse homem levantar todo mundo. É uma força do sobrenatural. É uma força sem explicar. Esse homem levantar todo mundo tentar segurar. Ali aqueles obreiros, infelizmente, naquele momento estavam despreparados e sem autoridade. Tanto que naquele momento, em frente à igreja, eles acabaram passando vergonha. Porque muitas pessoas acham que o diabo ele não envergonha, mas envergonha. E naquele momento eles acabaram passando vergonha de o homem possesso levantar os obreiros, era um dando mata-leão e ele jogando o obreiro. Isso não é briga. Parecendo uma briga, um segurando o braço e o demônio dando risada e falando, vocês não têm poder sobre mim, levantando os obreiros, quebrando caixa de som, tudo. E eu lembro muito bem, por mais que eu tinha 6 anos, 7 anos de idade, né, nesse dia, nessa época, eu lembro muito bem quando... Com 6 anos de idade? 6 anos de idade, 7 anos de idade, foi na cidade de Ribeirão Preto. E eu lembro quando uma moça do coque, senhorinha, veio marchando diante daquele homem, colocou a mão na cabeça dele e ele caiu no chão. Mas se fosse apenas um demônio operando na vida daquele homem, aquele homem apenas iria gritar, ele ia ficar parado no mesmo lugar gritando. Ou às vezes nem gritando, mas ele está animado. Agora, por ele estar se movendo, enfrentando os obreiros, levantando os obreiros, uma força sobrenatural, era uma legião de demônios. Então existe uma diferença porque quando é uma legião você tem que expulsar falando o nome da legião. Legião, não te repreendo, o nome de Jesus. Porque se você expulsar apenas um demônio, aquele demônio que se apresenta, os outros demônios vão continuar sobre a vida daquela pessoa operando e agindo. Por isso que muitas das vezes as pessoas elas caem na igreja endemoniada várias vezes. Eu já percebi. Então, ela sempre fica demoniada. Um culto, depois um outro culto, sempre a mesma... culto, sempre a mesma coisa. Existe a diferença de a pessoa não identificar que é uma legião e acabar expulsando aquele demônio que se apresenta naquele momento e os demais demônios continuam. E também existe a questão da pessoa receber o processo de libertação, mas não fechar o portal, a brecha que foi aberta, onde permitiu os demônios acessar para operar sobre a sua vida. Porque os demônios eles trabalham pela opressão, obsessão e possessão. O que é opressão? É uma guerra na mente. Tipo, como seria essa guerra na mente? É tipo, não vou conseguir, eu não sou capaz, vai dar tudo errado, tipo assim? Tipo assim, Ou é assim? É assim, dessa forma. E também mais profundo, porque a guerra começa na mente.
por exemplo, citando um exemplo que você acabou de falar, o inimigo começa a lançar opressão sobre a vida da pessoa, dizendo, eu não vou conseguir, não vou avançar, não vou crescer. Ou muitas das vezes na área do casamento, o inimigo começa a lançar uma guerra, tipo, o meu companheiro tá me traindo, tá fazendo alguma coisa errada. Então ele começa a entrar numa guerra na mente, oprimindo a pessoa mentalmente, porque a maior guerra é a guerra na mente, são as guerras que estão dentro de nós. Por isso que quando Jesus ele acalma a tempestade, antes de Jesus acalmar o vento, Jesus primeiro vai olhar para os discípulos e dizer, homens de pouca fé, por que estão com medo? Porque antes de Jesus acalmar a tempestade fora, Jesus estava acalmando a tempestade de dentro. Porque a maior guerra é o que está dentro, na mente. Então o inimigo começa oprimindo a pessoa na mente. E aí, logo após isso, a pessoa não identificando essa guerra, o inimigo vai intensificando, passando pela parte da obsessão. Essa começa, a opressão começou, mas está me traindo, não, tá falhando no casamento, alguma coisa está acontecendo, e conhecer outra pessoa, conhecer outra mulher, ou conhecer outro... Às vezes é nada. E às vezes não é nada. E aí só que aí entra na área da obsessão. O rapaz ou a moça teve que ficar 20 minutos a mais no serviço porque o chefe pediu para fazer hora extra. Só que o inimigo já está agindo ali na batalha espiritual. Então entra a obsessão que a pessoa está contando as horas dizendo, mas todo dia ele chega 9 horas, por que hoje ele chegou 10 horas? Tá me traindo, essa é a certeza. E aí a pessoa chega em casa, começa a ter as guerras, começa a ter as brigas, começa cada um ficar de um lado, cada um ficar de um canto, e o inimigo vai agindo na obsessão. A pessoa começa a ficar obcecada, tá me traindo, aquilo começa a alimentar, e aí no outro dia o esposo sai para trabalhar, só que sai mais cedo, aí a pessoa, mas peraí, saía todo dia 6 horas da manhã, porque hoje ele saiu 4h30. Tá me traindo, tá certeza? E aí depois o inimigo da obsessão, ele parte para possessão. Que é na onde o portal, a brecha foi aberta ao ponto de o inimigo tomar conta daquela pessoa, entrando na vida daquela pessoa. Por isso que tem as manifestações. Tem as manifestações. Porque as manifestações acontecem quando a pessoa já está no estágio da possessão. Porque a brecha foi aberta, porque nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Então, além do Espírito de Deus, dentro de nós há um Espírito, que é a casa onde o Espírito de Deus mora. E se essa casa estiver vazia, através dessa guerra, dessa batalha espiritual, o inimigo entra e acessa. Por isso que na igreja acontecem as manifestações onde pessoas acabam caindo, gritando, correndo, se movendo. Por quê? Porque a pessoa já entrou no estágio da possessão, onde o inimigo toma conta do corpo dela, da mente, acaba dominando tudo na vida dela. Ela fica até desacordada, na verdade. Muitas pessoas ficam desacordadas, muitas vezes acabam, quando recebem o processo da possessão, acabam literalmente dando errado em todas as áreas de sua vida. Eu vi até pessoas vomitando. Pessoas vomitam porque acabam fazendo trabalhos contra a vida dessa pessoa, porque o mal ele é tão poderoso sobre a nossa vida que existem pessoas que às vezes nem teve o contato com essa pessoa, mas de longe fez um trabalho, fez um mal contra a vida dessa pessoa que acaba atingindo a vida dessa pessoa. Eu já fui orar na casa de pessoas que a gente orando, ungindo os cômodos, e de repente aparecia carne podre. Nossa. Aparecia boneco de voodoo embaixo da cama do casal. E ele nem sabia que tá... E ele nem sabia. E a moça da casa se desespera, dizendo, mas eu limpei a casa inteira, como é que isso foi aparecer aí? Porque o mal, ele se manifesta e aparece. Por exemplo, tem doenças que muitas pessoas enfrentam em sua vida que não é doença da naturalidade. Tem cânceres, caroços, dores, que são através de um mal que alguém está fazendo sobre a vida dessa pessoa. E aí, às vezes, vai no médico, e aí faz todos os exames e a medicina diz, mas não tem nada. Não tem o que fazer, não está constando nada, está tudo normal o seu exame. Só que é uma enfermidade, um câncer, um caroço, uma doença, uma dor que está vindo através de um mal. Então muitas pessoas têm a saúde debilitada, não é porque faz parte da naturalidade humana. Está vindo através de um mal que alguém fez. Eu já orei por pessoas que
estavam com câncer que se manifestaram. Houve um episódio da minha vida que eu estava ministrando numa igreja na cidade de Carapicuíba e uma moça, ela tinha um câncer na cabeça aonde ela andava de muleta. Ela não conseguia andar sozinha. Ela não conseguia se mover sozinha. E quando os irmãos da igreja foram orar por ela, foram clamar pela vida dela, essa moça, ela se manifestou ao ponto de ela se mover sem as muletas. Ela não conseguia andar sem a muleta, mas quando ela se manifestou através da oração que os irmãos da igreja estavam fazendo, ela jogou as muletas do chão e ela não conseguia correr, ela não conseguia se mover sem a muleta. E sem a muleta, naquele momento que ela se manifestou, ela correu, ela pulou e o demônio, através da vida dela manifestado, começou a gritar dizendo: eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui. E aí os irmãos da igreja começaram a dar ordem dizendo: arranque esse câncer que você mesmo colocou. E o demônio começava a passar a mão na cabeça assim, como se estivesse arrancando, como se gritando. E depois daquele momento, a mulher nunca mais precisou de uma muleta para andar. Então, ou seja, então o demônio que estava fazendo aquilo ali. O demônio, uma maldição. A doença, a maldição que o demônio lançou ali, colocou a doença na vida daquela mulher. Então, por exemplo, tem pessoas que enfrentam maldições na sua vida, de vícios, que o diabo ele aprisiona a pessoa naquele vício, fazendo ela se tornar totalmente dependente daquilo, simplesmente para travar a vida dela. Existem maldições hereditárias. Que, por exemplo, meu avô sempre bebeu, meu pai, então vai indo. Vai passando uma sequência de geração em geração. Por exemplo, o pai não deu certo em um casamento. Verdade. Aí o filho vai... Isso é muito comum. Caso, muito comum, né? Começa a ser briga, e aí o casamento do filho também dá errado. O avô traiu a avó, o pai traiu a mãe, e o filho já está enfrentando o processo para trair a esposa. Então são maldições que vão passando de geração em geração. O avô que morreu de câncer, e aí passou para o pai, que agora está enfrentando câncer, e o filho que tem a probabilidade e a chance também de lá na frente, quando chegar a determinada idade, enfrentar um câncer. Então, antigamente, a medicina tratava isso como algo biológico, algo natural, faz parte do DNA da pessoa e da família. E, na realidade, são maldições hereditárias, que se não for quebrada, vai continuar passando de geração em geração, de geração em geração, destruindo toda a família. Então, não existem pessoas que enfrentam maldições hereditárias, que estão enfermas, ou que o casamento, a família, o financeiro, a empresa não está dando errado, porque são maldições que alcançam a vida dessa pessoa, dependendo de outra. Por exemplo, o avô construiu uma empresa, só que não deu certo a empresa em determinado ano. Aí o pai tem o talento, tem o dom, tem o potencial, monta uma empresa, tem tudo para dar certo, só que chega a determinado ano, dá errado. E aí o filho tem tudo para dar certo, tem potencial, tem um talento, mas acontece a mesma coisa que aconteceu na vida do avô e do pai. Chega a determinado ano, a empresa acaba dando errado, a empresa acaba falhando, porque são maldições hereditárias. E vocês não querem esse ciclo, né? E sempre fica nesse quando ele pensa que vai dar certo, quando ele pensa que vai dar certo, do nada o diabo vem e rouba tudo. São maldições, são portais abertos sobre a vida de uma família, sobre a vida de uma pessoa, que se não for fechada, a pessoa acaba sofrendo e padecendo, acaba vivendo disso. Entendi. Mas como que a pessoa quebra essa maldição? Por exemplo, uma pessoa que hoje está assistindo esse vídeo e está passando uma dificuldade, um problema na família dela, como que ela quebra isso? O primeiro passo para quebrar isso é reconhecendo que Jesus é o único suficiente salvador da vida dela, ou dele. O segundo passo é essa pessoa pegando firme e criando um relacionamento com Cristo. Porque muitas pessoas acham que só indo para a igreja tá bom. Já resolve o problema. Já resolve o problema. E na realidade, indo para a igreja, até o diabo vai. Os maiores libertações que aconteceram na Bíblia, a maior quantidade, muitas vezes, de demônios que Jesus expulsou foi dentro da sinagoga. Porque o fato de eu estar indo para a igreja, o fato de eu cantar, de eu pregar, de eu orar, não significa que eu estou imune de o diabo agir sobre a minha vida. Porque o que vai impedir de o diabo agir sobre a minha vida não é eu indo para a igreja, não é eu cantando, não é eu pregando. É eu tendo uma vida com Cristo. Porque ter uma vida com Cristo, ter um relacionamento com Cristo,
é muito além do que eu só ir para a igreja. É muito além do que eu só participar de um culto. Entende? Então, o primeiro passo é essa pessoa reconhecendo que Jesus é o Salvador da sua vida. O segundo passo é essa pessoa ter um relacionamento de verdade com Cristo. Sair do raso, sair da ideia de só ir para a igreja tá bom. Só eu participar no culto de quarta, de sexta e domingo, tá ótimo. Tá bom. E não tá bom. Às vezes, assim, e aí onde muitas pessoas acabam sofrendo, porque diz, mas eu tô indo para a igreja, eu tô participando de culto, e por que o diabo tá agindo sobre a minha vida? Porque isso não é o suficiente. Você precisa ter um relacionamento com Cristo. E o terceiro passo é você fechando as brechas, jejuando, orando e declarando. Porque existem maldições que elas só serão quebradas quando você liberar a ordem para essa maldição ser quebrada. Então é Satanás. O que aconteceu na vida do meu avô, do meu pai, até aqui, não significa que vai acontecer na minha vida. Então essa maldição, eu estou quebrando o nome de Jesus. E a partir de hoje, meu casamento vai ser feliz. Essa maldição vai ser hereditária. Porque quando eu dou a ordem, a palavra profética no mundo espiritual, ela tem poder, porque a Bíblia diz que as nossas palavras são como espíritos vivos. Está escrito na Bíblia que a nossa palavra, nela há poder da vida, da morte, da bênção e da maldição. Então, só através das nossas palavras que nós damos ordem para que demônios saiam, para que doenças são curadas, para que maldições sejam quebradas. É através da palavra. Então, se nós não tivermos um relacionamento com Cristo, e além disso, não demos a ordem, não liberarmos a ordem para que essas maldições sejam quebradas, nós continuamos vivendo maldições na nossa vida. E principalmente fazendo aquilo de errado, não fazer mais. Parar de errar. Porque às vezes é muito do que a gente... Porque são do que essa pessoa está fazendo brechas e vai abrindo as brechas, né? Por exemplo, uma brecha que 90% das pessoas que talvez estão nos assistindo, nesse momento, ou estavam para abrir ou já abriram dentro de sua casa e não perceberam, onde deram acesso para o diabo entrar e trabalhar. Uma brecha que muitas pessoas, por mais que acham simples, abrem dentro da sua casa, que é a brecha da palavra. Existem pessoas que abrem brecha para o diabo agir sobre a vida do seu filho, da sua filha, amaldiçoando seu próprio filho, dizendo, não, esse menino aqui nasceu mesmo para dar errado. Burro. É burro, perturbado, não vai dar certo em nada. Então, a palavra dessa mãe, desse pai, dessa pessoa, está sendo lançada sobre a vida do seu filho, abrindo brecha sobre a vida dele, para que o inimigo entre através dessa brecha para agir. Então, muitos filhos acabam crescendo e tendo uma vida perturbada, uma vida de frustração, de maldição, por causa de brechas que são abertas em sua casa. Ou às vezes a pessoa amaldiçoa no próprio casamento. Eu ouvi um testemunho esses dias extraordinário de uma moça. Ela subiu, ela teve a coragem de subir no altar, pegar o microfone e disse assim: igreja, há 3 meses atrás eu vim aqui na igreja contar, pedir para o pastor me aconselhar em uma direção do pastor, porque meu casamento estava dando errado. Eu e meu esposo estavam quase se separando, já não estávamos mais dormindo dentro do quarto. Eu vim pedir um conselho. E quando eu sentei, igreja, eu confesso que eu já estava preparada para o pastor detonar o meu esposo e eu voltar com a razão e as coisas melhorarem. Só que o pastor, ele apontou o dedo na minha cara e disse assim: o erro de tudo isso que está acontecendo é por sua causa. É você que está patrocinando a destruição do seu casamento. E a mulher olhou e falou assim: naquele momento, igreja, eu fechei o meu coração e eu saí da igreja. Eu falei assim: eu nunca mais volto nessa igreja, porque eu vim aqui esperando receber uma coisa, o pastor falou totalmente outra. Só que ela falou que passou uma semana, o casamento dela foi piorando ao ponto de o homem sair de dentro de casa. Nossa. E aí, quando o homem saiu dentro de casa, ela começou a lembrar do que o pastor estava falando. Aquilo começou a fazer efeito na vida dela. Ela parou e começou a fazer um 360 graus da sua vida. Ela começou a analisar e colocar tudo na mesa e pontuando tudo e resolvendo. E aí ela, naquele momento, olhou e disse: igreja, depois de 3 meses que eu disse que eu nunca mais ia voltar aqui, eu voltei para dizer que não era o diabo que estava agindo no meu casamento,
era eu mesmo que estava abrindo a brecha e patrocinando a destruição do meu casamento. Hoje, o meu esposo que antes tinha saído de casa e que eu nunca consegui trazer ele para a igreja, hoje ele está aqui na igreja, começou a dar glória e ela disse, então tem brechas que não é o diabo que entra para agir, é você mesmo que patrocina a destruição do seu lar. Porque existem hábitos que são brechas que o diabo entra para agir sobre a nossa vida. Existem palavras que são brechas que o diabo entra para agir sobre a nossa vida. Então, existem hábitos que patrocinam a riqueza, mas existem hábitos que patrocinam a destruição. Existem hábitos que patrocinam o nosso romper, mas existem hábitos que patrocinam a brecha para o diabo entrar e trabalhar sobre a nossa vida. Por exemplo, o hábito de Daniel. Daniel tinha um hábito de orar todo dia 3 vezes ao dia. E a Bíblia diz que havia um espírito de excelência sobre a vida dele. Presidentes, sátrapas, príncipes que foram estabelecidos não entendiam por que Daniel se destacava, mas era o hábito que Daniel tinha sobre a sua vida. Então, essa brecha da palavra é um hábito, é uma brecha que as pessoas abrem dentro da sua casa, no seu casamento, que elas não têm noção quanto de poder tem, a qual faz demônios entrar e destruir e patrocinar totalmente a destruição da sua casa, do seu casamento, do seu lar. Então, existem muitas pessoas que acabam abrindo portais, brechas, que não é o diabo que se levanta, o diabo só olha e diz, obrigado por ter abrido a porta, aí o diabo entra e completa o resto. E acaba destruindo. Que acaba destruindo tudo. Acaba neutralizando tudo. Então, as próprias pessoas muitas vezes patrocinam a destruição da sua casa e do seu lar. Abre as brechas para o diabo entrar. Eu lembro quando eu fui ministrar no Mato Grosso, e logo após de ministrar numa conferência profética, era costume, né? Hoje em dia nem tanto, mas era costume, quando Deus usava muito o pregador, fazia aquela fila para orar, oração, né? Tudo. E eu lembro muito bem quando eu estava orando nessa fila, abençoando as pessoas, e estava chegando a vez de uma mãe, onde tinha umas crianças correndo, acredito que eram todos filhos dela, e aí a mãe olhou para os meninos que estavam correndo e disse assim, meninos perturbados, parem com isso agora, seus desobedientes. Tá chegando a minha vez, vocês vão fazer eu perder a bênção. Eu lembro que quando chegou a vez dessa mãe, ou era costume, eu sempre pergunto, você tem um pedido especial, um pedido específico? E essa mãe falou, tem. Mas antes de eu pedir para mim, eu quero pedir para os meus filhos, porque o mais velho está preso e eu tenho muito medo de eles alcançar e ter a vida que o mais velho... Seguir a mesma coisa, seguir a mesma linha. E aí, naquele momento, eu olhei para aquela mãe e disse, por isso eu não vou orar. E aí ela se assustou. E essa foi a reação dela. Mas por quê? Disse assim, minha irmã, eu posso ficar aqui a noite inteira profetizando e declarando que seus filhos não vão alcançar a mesma linha do mais velho. Mas que efeito vai ter a minha palavra se a senhora, que é a mãe deles, que é a dona da casa, a senhora mesmo acabou de profetizar sobre a vida deles, que são perturbados e desobedientes? Se a senhora disse aqui na igreja, imagina que a senhora fala dentro da sua casa. Então a minha palavra não vai ter efeito nenhum, sendo que a senhora, que é a própria chefe da sua casa, amaldiçoou os seus filhos. Abre essa brecha para o diabo entrar e trabalhar e agir sobre a vida deles. Entende? Porque as nossas palavras têm poder para determinar o nosso futuro, se vai ser bênção ou se vai ser milagre. Nossas palavras têm poder de trazer a bênção ou a maldição sobre a nossa vida. Então são brechas que precisam ser fechadas. São brechas que precisam ser... portais que precisam ser fechados para o diabo não entrar e não agir sobre a vida, sobre a casa, sobre a família. Então, o fato de eu estar na igreja não significa que essa brecha está fechada, mas é o meu posicionamento, o meu viver com Cristo. Eu digo para os jovens hoje que a nossa vida é a maior ministração que as pessoas ouvem, lê e escutam. Então, a nossa vida, as nossas atitudes é que determina se eu sou uma bênção, se eu tenho uma vida protegida ou não. Por exemplo, a questão que muitas pessoas, principalmente na área financeira, acabam sofrendo
e não percebe e desvalorizam isso, que é o dízimo. Hoje falar de dízimo dá até dor de cabeça nas pessoas. As pessoas me deram. Passou da roubando dinheiro da igreja. Passou da roubando da igreja. Mas o dízimo é um princípio estabelecido na palavra que traz a proteção de Deus sobre a nossa vida. Mas existe literalmente um devorador mesmo na questão do dízimos e oferta, ou até mesmo do seu dinheiro? Existe. E Malaquias 3 nos ensina isso. Porque hoje as igrejas, as pessoas costumam apenas ler o versículo 10 de Mas qual é o versículo, Malaquias? Malaquias 3:10, que diz assim: trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Depois disso, fazer prova de mim. Só que as pessoas acabam pegando somente esse versículo para elas. Só que se você voltar alguns versículos antes, a partir do 8, você vai ver que Deus, ele vai olhar ou ele vai dizer que eles estão enfrentando maldições em sua vida. Aí eles vão olhar e vai dizer, mas por que a gente está enfrentando maldições? Da onde vem essas maldições? Aí eles vão, porque vocês estão roubando a Deus o dízimo E a oferta. Então, ou seja, eles não estavam dizimando. E por não estar dizimando, a vida deles foram pegos por uma maldição. Então, existem pessoas que estão enfrentando maldições em sua vida e não estão rompendo financeiramente. Por quê? Porque não dizimam. Então, quanto mais planta, mais o devorador toma. Quanto mais planta, mais o migrador vem e toma. Quanto mais planta, mais o destruidor vem e toma. São pessoas que têm talento, têm potencial, são trabalhadores, sancram todos os dias, mas não conseguem romper. E alguém de fora diz, mas como é que essa pessoa até hoje não conseguiu vencer? É porque tem um princípio que essa pessoa não consegue cumprir, que é o dízimo. E por não ser dizimista, por não ser fiel a Deus, acabam abrindo brechas para o cortador, destruidor entrar e tomar tudo. Existem pessoas que recebem 2.000 hoje, e tem pessoas que recebem R$1.000. O que recebe R$1.000, por exemplo, é dizimista fiel. O que recebe 2.000 não é. E a pessoa recebe 2.000 hoje, gasta os 2.000, não sabe nem com que gastou, pagou só a metade das contas, ainda tem conta e não sobrou nada. E às vezes a pessoa que recebia R$1.000, pagou todas as contas, tá chamando a que recebe 2.000 para sair, a que recebe 2.000 para dizer, mas recebe menos do que eu, e como é que essa pessoa consegue ter a liberdade que eu não tenho? Porque é dizimista. Porque se você parar para pegar, a maioria das pessoas que são ricas, milionárias, elas cumprem um princípio que muita gente que é crente não cumpre. Isso é verdade. É dizimar. Que é devolver os 10% que é de Deus. E por isso que eles têm uma vida próspera, porque dízimo não tem a ver com quem é crente ou quem não é. Dízimo tem a ver com um princípio. Quem obedece princípio é abençoado, e quem quebra o princípio é quebrado por ele. Então, o diabo ele tem as suas formas de agir, as suas formas de trabalhar. Eu lembro quando eu fui ministrar no interior de São Paulo. E era uma igreja pequenininha. Tinha cerca de 50... Quantos meses? 50 pessoas, 100 pessoas? 50 a 40 pessoas. Só uma igreja bem pequenininha. Por causa das igrejas de vila, de como aquelas igrejas de vila. Pequenininha. E aí, eu tava fazendo uma cruzada de 3 dias lá. Uma cruzada de 3 dias. E no primeiro dia, eu me apresentei pro povo, pra igreja, ministrei uma palavra e disse assim, se prepara porque a partir de amanhã a gente vai começar a ter experiências espirituais grandes. No segundo dia a igreja lotou, foi aquele povo, e aí tinha gente de pé do lado de fora. E eu lembro quando eu comecei a orar por libertação. Naquele momento, muitas pessoas começaram a vomitar, muitas pessoas começaram a chorar. E aconteceu o processo de libertação, as pessoas foram libertadas. Só que chegou a parte do culto onde eu fiz o apelo. Eu disse, quem aqui quer aceitar Jesus? E uma moça levantou a mão e foi lá na frente, junto com algumas pessoas, disse, dobra o seu joelho. Eu lembro muito bem que quando eu coloquei a mão para orar por essa moça, ela começou a manifestar, a balançar, a dar uma balançada. Uma pessoa endemoniada, ela nunca vai conseguir olhar dentro do seu olho. Mas calma aí, vamos lá. Não querendo te cortando, mas te cortando. Qual é os sintomas, ou sinais? Sintomas não, sinais de uma pessoa que está endemoniada. Por exemplo, estou orando para uma pessoa, e o que geralmente ela faz para você detectar que ela está com demônio? O primeiro sinal é que essa pessoa não vai conseguir encarar o seu olho. Uma pessoa endemoniada, o demônio ele nunca vai conseguir olhar dentro do seu olho. Ele pode olhar, mas ele vai baixar o olhar de novo, o centro para baixo.
que é o que o diabo faz para as pessoas andar de cabeça baixa, sem expectativa de vida, sem futuro. Então, o primeiro sinal é a pessoa não conseguir encarar o seu olho, não conseguir olhar dentro do seu olho. O segundo sinal é a pessoa sempre se esquivar e correr do que está sendo liberado. Por exemplo, se você for orar para uma pessoa endemoniada, essa pessoa não vai querer receber oração. Essa pessoa vai fazer de tudo para não receber. Ela vai fazer de tudo para resistir ali. E quando eu fui orar por essa moça, ela, já nem no meu olho ela estava olhando e ela começou a balançar. Começou a balançar, a ficar meio mole. E foi quando eu dei a ordem. Quando eu dei a ordem, ela caiu no chão. Só que ali naquele momento Deus falou para mim, não é um que tem aí. São muitos. E aí eu li que quando eu coloquei a mão na cabeça dela, ela começou a dar risada e falar grosso. A legião começou a falar na boca dela. Só que foi algo tão assustador naquele momento, foi uma das maiores experiências da minha vida. Sério? Uma das maiores experiências da minha vida. Eu não sei se você já assistiu o filme do Exorcista. Não. Sei lá, o meu entender só do filme é que acontece aquilo, cara. Eu também, até aquele momento, pensava que era só um Sério mesmo? Aconteceu mesmo? Mas igualzinho o filme do Exorcista. Era uma jovem. Essa jovem, ela estava deitada do jeito que ela estava deitada, com os 2 pés somente. Ela não usou a mão para levantar a mão. Não levantar. Com os 2 pés, ela levantou do jeito que ela estava deitada para cima. Ela levantou, entortou e jogou as mãos para trás. Igualzinho o Exorcista. Naquele momento, a família dela estava, inclusive, a avó dela, a pastora da igreja, teve que abraçar e impedir com que a avó dela olhasse. Porque a avó dela começou a passar mal quando ela olhou aquilo. A menina virou o olho, entortou o corpo e começou a andar na igreja com o corpo torto. Foi um momento muito assustador. Algumas pessoas que estavam com a vida desequilibrada, que ainda não tinham aquele momento, começaram a se assustar e algumas saíram até naquele momento para fora da igreja com medo. E eu lembro quando aquela menina foi até a porta da igreja desse jeito e voltou desse jeito andando com o corpo virado para trás e andando no meio da igreja. Eu lembro quando eu consegui passar minha mão por detrás da cabeça dela, colocar, segurar ela e disse, demônio, legião, sai dessa vida agora. E ela caiu no chão de novo e eu comecei a orar e foi um processo difícil, mas ela foi libertada, ela recebeu a libertação e ela levantou naquele momento. E aí foi porque toda pessoa que eu passo o processo de libertação, eu faço essa pessoa repetir comigo. Diga que o sangue de Jesus tem poder. Diga eu te amo, Jesus, muda a minha vida hoje, porque se houver ainda um demônio naquele momento, que tem que passar desapercebido, não consegue falar. Eu expulsei a legião naquele momento. Inclusive a avó da menina quase que teve que ir para o hospital porque estava passando mal. Eles não tinham aquela experiência ainda. Inclusive naquele momento foi o momento onde as obreiras tentavam segurar ela. Só que nessas ocasiões, o diabo ele tem que obedecer à voz de quem tem Deus na vida. Sim. E naquele momento eu disse para eles, ninguém segura, porque se tentar segurar, o demônio podia reagir e acabava machucando a pessoa. Eu disse, ninguém segura, porque o demônio tem que obedecer à voz de um homem de Deus. E eu nem quando eu falei assim, Satanás, pá, que agora... E aí a menina parou, ninguém segurando, a menina parou. E aí eu fui, só que eu sou uma pessoa que eu não gosto, eu sou muito objetivo. Respeito quem gosta de entrevistar demônio, respeito quem gosta de fazer ali as coisas, levanta, fica de pé, vai. Quem fez isso? Eu respeito quem faz isso, mas eu particularmente não gosto, porque se eu fizer isso com a pessoa, às vezes quando está sendo filmado, tem várias pessoas, 99% das pessoas que passam por isso, no outro dia não voltam mais na igreja. Então eu sou muito objetivo, dei ordem, o demônio parou, ninguém precisou segurar, foi ali, expulsei, fiz o processo de libertação, a menina chorou, tudo. Inclusive o namorado, que não era cristão naquele dia, ofertou até pela vida dela, que ele ficou com medo. Ofertou pela vida dela. Depois ele me chamou no Instagram, perguntando por que tinha acontecido aquilo, como que era aquilo, e como seria daqui para frente. Ele voltou para Jesus também depois daquele momento. Ele não acreditava em pé, ele fez voto pela vida dela, voltou para Jesus.
E naquele momento eu posso ter uma instrução para ela disso, filha, fica firme na igreja, pega firme com Jesus, porque você precisa deixar essa porta, essa brecha. Por quê? Porque uma pessoa que enfrenta o processo da libertação, quando não se cuida, o demônio que saiu, ele volta com mais 7. E é mais força, né? é mais esforço, é assim vai Introindo a pessoa. Por isso que muitas pessoas acabam não conseguindo ficar firme, porque é uma batalha muito grande. E o demônio que saiu, ele volta com mais para destruir, para avançar. Então, principalmente as pessoas que passam por processo de libertação, por exemplo, a nossa igreja, ela tem um departamento que cuida dessas pessoas, que precisa aconselhar essas pessoas, porque não é só fazer o processo de libertação, é cuidar para que essa pessoa entenda que se ela abrir a brecha novamente, tudo que ela estava enfrentando na vida dela vai ser pior, vai ser em dobro o que ela irá enfrentar. Então é necessário ter isso cuidar também. Naquele momento eu passei a instrução para ela, mas foi uma experiência, uma das maiores experiências da minha Bíblia. Te impactou, assim, de uma forma... Impactou. Já aconteceu diversas situações. Já aconteceu situações de eu estar ministrando e eu for orar, e eu no momento da oração para a pessoa, Deus me usar para a pessoa, e eu orar, e eu olhar o braço da pessoa, tinha a tatuagem de um dos personagens do desenho Naruto, e na hora que eu olhar para a tatuagem, eu ver o demônio naquela tatuagem. Sério? Eu ver o demônio naquela tatuagem. E eu colocar a mão e dizer, olha onde o demônio está escondido. Na hora que eu colocar a mão, a pessoa cair manifestada. Então o mundo espiritual é muito sério. Tem tatuagens que abrem brecha, tem palavras que abrem brecha. Comida, né, também. Comida é importante. Comidas, Você ganha uma comida oferecida para algum demônio. Presente também. Né? presente. Todo presente que você recebe na sua casa, você precisa orar. Na verdade, tudo que você recebe, que você compra, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa orar. Tem lares que estão sendo destruídos por presente que a pessoa recebe, coloca na sua casa, não olha e não fecha a brecha. Por exemplo, eu já ministrei, Deus revelou para mim pessoas que estavam tendo o seu lar destruído por causa de um presente que a pessoa recebeu por uma amiga querida, que deu um vaso de planta, só que esse vaso tinha sido oferecido para Satanás entrar dentro da casa da pessoa e destruir. E a terra que estava dentro desse vaso plantado, a planta, era terra de cemitério. E lá dentro tinha o nome da pessoa. E eu olhar para a pessoa e dizer, vai para sua casa, quando você chegar na sua casa, joga aquela planta que você recebeu de presente fora, quebra, porque aquilo foi um trabalho que fizeram para destruir sua casa. E a pessoa, depois que fizer isso, olhar e falar, tudo começou a andar normalmente. Por exemplo, eu, quando eu faço compra do mês em casa, eu oro e também sabe. Casa também. Porque você não sabe. Comer no restaurante, qualquer coisa. A gente vai, quando eu vou comer no restaurante, eu e minha esposa, antes de comer, a gente ora e consagra ali, que declara a proteção de Deus. Por quê? Porque não que o restaurante é mau, mas você não sabe a procedência da comida. Você não sabe quem é o dono. A maldade da pessoa, do coração. Da sua oração. E já aconteceu de pessoas sendo manifestadas de eu cortando o cabelo. Isso é mesmo. Porque é muito importante você saber a pessoa que coloca a mão na sua cabeça. Eu não deixo qualquer pessoa colocar a mão na minha cabeça. O meu pastor e pessoas que eu conheço a vida. Hoje, até para cortar o cabelo, eu seleciono muito. Por causa dessa experiência que eu tive na minha vida, eu ir cortar o cabelo e colocar todas as coisas na hora que o cabeleireiro colocou a mão para cortar o meu cabelo, ele cair no chão endemoniado e começar a gritar. Naquele momento eu tenho que levantar do momento de cortar os cabelos para expulsar o demônio no meio de um salão lotado, as pessoas olhando assustadas, não entendendo. Então o mundo espiritual é muito sério. Muito espiritual. Na verdade, acho que se muitas pessoas realmente conseguissem entender, é isso que eu era o espiritual que eu falar. Elas, acho que muitas iam ficar até com medo de viver e de andar, porque o mundo espiritual não. Mas a gente vê demônio mesmo, igual alguns filmes de passa na TV, você olhar no teto, olhar para lá. Não, mas sobre ter uns olhos espirituais abertos, ver. Eu tenho a sensibilidade do Espírito Santo e eu vejo muitas das vezes demônios, sabe, de pessoas em lugares, em situações. Já aconteceu um momento de eu estar andando com a minha esposa na rua
E eu falei assim, amor, você tá vendo o que tá ali nas costas daquele rapaz? E ela, o quê? Eu falei assim, ó o demônio lá nas costas dele, agindo sobre a vida dele. Já teve um momento dentro de uma empresa, há muitos anos atrás, quando eu entrei, eu trabalhava numa empresa, e nessa empresa entrou um rapaz novo, que a gente conversando tudo, e aí eu tinha um amigo dentro dessa empresa que ele era da congregação, ele não tinha muito dessa experiência. E eu lembro muito bem, como se fosse hoje, quando eu olhei para ele e falei assim, ó, tem um demônio na vida daquele homem ali. E ele se assustou e falou assim, como assim? Você não pode falar essas coisas não. Eu falei assim, tem um demônio, eu tô vendo um demônio ali. E aonde ele vai, o demônio anda segurando o braço esquerdo dele. Não tava de mão dada, mas o demônio é como se ele tivesse agarrado no braço esquerdo Que daquele. é a imagem de um demônio. Como que você consegue ver isso, assim? Eu não sei como te explicar, Um vulto porque preto, ou alguém mesmo de chifre, modo assim, eu não sei como que seria isso. na realidade, o demônio ele tem diversas personalidades. Muitas das vezes a gente vê um vulto preto, uma sombra preta. Muitas das vezes a gente vê o diabo, a aparência do diabo não é igual as pessoas fazem, que é Chifre, ver todo não vermelho. mas o diabo ele tem várias personalidades. O diabo ele pode ter a aparência que ele quiser. Na vida desse rapaz, dessa empresa, eu via um vulto todo preto, só que a cabeça ela era toda vermelha, como se fosse chama de fogo, mas não parecia necessariamente fogo. Ele abraçado no braço esquerdo desse rapaz. E eu lembro quando eu fui conversar com ele, e ele sempre falava assim, hoje eu tenho que sair da empresa, eu tô tão cansado, mas eu tenho que ir lá comprar doce para os meus meninos. Eu tenho que ir lá comprar doce para os meus meninos. E eu falava assim, mas quantos filhos você tem? Ele falava assim, eu não tenho nenhum. Eu falei assim, mas eu tenho que comprar doce para os seus meninos? Isso. Aí ele falou assim, não é meus filhos não, são os meus orixás. E aí naquele momento o rapaz que ouvia falar, que tinha escutado, que eu falei para ele que tinha um demônio abraçando o braço esquerdo dele, se assustou e falou, meu Deus, é verdade. Eu disse assim, mas como assim? Ele falou assim, não, é porque eu sou batizado na macumba e eu tenho os espíritos, os mirins, meu guia são os demônios mirins sobre a minha vida. Eu falei assim, e naquele momento eu conversando normal, eu falei assim, é mesmo? E como funciona isso? E aí foi quando ele levantou para colocar uma caixa numa prateleira que eu vi os guias amarrados aqui no braço esquerdo dele. E aí foi quando ele falou assim, não, eu falei assim, como que funciona isso? Ele falou assim, é igual criança. Eles me pediram doce hoje, e se eu chegar na minha casa e não levar doce, é igual criança, eles quebram tudo. Eles gritam, eles ficam puxando minha roupa, eles ficam puxando minha perna, e ele diz, não me deixem em paz, então tem que fazer o que eles pedem. Então a gente vê, a gente que tem os olhos espirituais abertos, a gente vê, por isso que muitas pessoas, muitas das vezes oram e pedem para abrir os olhos espirituais, quando abrem não aguentam, acabam ficando doido e pedem para fechar de novo. Uma pessoa que não está preparada para conhecer o mundo espiritual, não pode pedir para os seus olhos espirituais se abertos. Porque quando pede, acaba benditando a ciência do mundo espiritual. Assim, eu já tive sonhos. Em relação aos sonhos, Matheus, já sonhei muitas vezes com vulto. Eu lembro quando eu orava 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí que eu tinha sonho com demônio. Sobre vulto, sobre uma pessoa toda com capa preta. O que significa isso? Batalha espiritual, né? Basicamente. Tudo depende de como você está conduzindo. Por exemplo, se nas suas orações você estava comprando a guerra de alguém, de algum lugar, então isso envolvia uma batalha espiritual de demônios que estavam vindo na vida dessa pessoa ou de algum lugar que ali, por você comprar essa guerra, você acaba pegando. E aí os demônios acabam tentando atingir quem está comprando essa guerra, o lado mais forte. Por exemplo, eu antigamente orava e eu falava assim, Deus, visita todas as biqueiras de Carapicuíba, liberta essas pessoas, tudo. E aí quando eu ia dormir, eu via muitos demônios que no sonho tentavam me pegar, impedir com que eu vivesse. E aí eu entendi que era uma batalha espiritual onde eu estava comprando guerra de muitos lugares, de muitas pessoas. Muitas das vezes também esse sonho pode significar de Deus mesmo te revelando que o diabo está tentando atrapalhar alguma área de sua vida,
alguma coisa e você tá... Eu acredito que quando Deus revela, ele já tá dando livramento. Correto. Mas quando nós temos a sensibilidade do mundo espiritual, isso acontece diariamente. Você ter sonhos, você ter revelações, você ter visões, sabe? Você ter o discernimento, Aquela sensibilidade, né? a sensibilidade. Eu tenho a certeza que isso já aconteceu com você. É difícil encontrar alguma pessoa que não teve essa experiência. Que a medicina ou a ciência chama que a pessoa ainda tá dormindo acordada. Mas você tá dormindo e do nada você não conseguiu se mexer, sentiu o peso em cima de você, você não consegue se mexer, você não consegue gritar. Ali é um demônio que tentou arrancar a sua vida, ou tentou te prender. Isso já aconteceu comigo várias vezes, eu do nada acordar, eu começar a gritar e não saía nada, eu gritava, não saía nada, eu tentava se mexer e não conseguia me mexer, eu sentia aquele peso em cima de mim, e eu orar o sangue de Jesus ter poder, tá repreendido, e aí consegui me mover. Muitas pessoas já tiveram essa experiência, não sabem que ali não foi algo da naturalidade da ciência, foi uma batalha espiritual, aonde conseguiu vencer. Tem muitas pessoas que não conseguem vencer. Acabam ficando doentes, acabam ficando até de cama, sem falar, sem se movimentar, do nada. Mas por quê? Porque é uma batalha não vencida. Top, mano. Gostei. Mas aquelas pessoas que acabou ficando louco, perturbada. Porque existe muito isso. Pô, o menino era tão bom, do nada ele ficou doido, começou a bater a cabeça Loucura, né? na parede. Loucura que toma conta da filha emissora. Eu falei, existe as hostes da maldade que age sobre a vida dessa pessoa. Já existe o espírito das drogas, o espírito da bebida alcoólica, existe o espírito da loucura que faz isso na vida de você. O jovem era tão saudável, né? Tão saudável, conversava com todo mundo, fazia suas coisas, trabalhava e do nada ficou doido, dependente de remédio. 99,9% é o espírito de loucura que toma conta da vida dessas pessoas. E não estou desprezando a medicina, não estou desprezando a naturalidade, mas 99% são um espírito de loucura que toma conta dessa pessoa e deixa a pessoa doida. Infelizmente, se alguém próximo a essa pessoa mesmo não tem a ciência do mundo espiritual, acaba tratando isso como normalidade, sendo até internada em hospício, em psiquiatra, pensando que é algo natural, tomando remédios. Na realidade, um espírito de loucura que tomou posse da vida daquela pessoa, deixando ela doida, virou a cabeça da pessoa. Muitas das vezes, através de trabalhos que foram feitos. Existe trabalho que as pessoas fazem, que colocam seu nome dentro de crânios de animais, como Deus já revelou várias vezes. Bem coisinha. Até o crânio, ele é a cabeça. Crânio de animais, crânio de pessoas mesmo, para virar a cabeça da pessoa. Por isso que ele fazia isso. O casamento tá bem, o esposo do nada vira a cabeça, não quero mais, acabou. Ou a pessoa é tão saudável, trabalhador, mas do nada vira a cabeça. Por isso que existem muitas pessoas que têm tudo, mas moram na rua. 90% dos moradores de rua vai pesquisar a vida deles. Tem tudo, era empresário. Tem tudo. Tem família, tem lar, tem filhos. Aí você olha para a pessoa e fala, mas como é que essa pessoa aceita viver essa vida? Será que ele não está vendo o que ele tem, o que ele está perdendo? Não é, que o espírito de loucura tomou conta da vida daquela pessoa. Por esses dias mesmo, a gente estava passando numa rua que tem perto lá de casa, e aí levantaram essa questão, uma amiga que não é da igreja, levantou essa questão e disse, mas eu não entendo. Tinha uma mulher que fica na rua e ela toma banho na rua, tudo, ela vive na rua, e ela falou assim, eu não entendo o que tem na cabeça dessa mulher, porque ela tem família, ela tem casa, inclusive a família já tirou ela várias vezes da rua, mostrou conforto para ela, mas ela sempre volta para esse lugar. E foi quando eu olhei para ela e falei assim, porque é um demônio agindo sobre a vida dela. É um espírito de loucura agindo sobre a vida dela, que faz a pessoa aceitar aquilo e querer aquilo, viver aquilo. Porque é onde os demônios habitam, na sujeira, na miséria, né? Na miséria. E então, existem muitos espíritos de loucura que vêm através de brecha de trabalhos feitos, que muda totalmente a vida da pessoa, e você olha e diz, mas essa pessoa tem tudo, mas por que ela aceita isso? Com esse espírito de loucura que virou a cabeça dessa pessoa. Virou o cérebro dessa pessoa, para essa pessoa aceitar aquele tipo de vida. Aceitar aquele tipo de situação.
Então, por isso que ela tem que se consagrar, permanecer firme no caminho do Senhor, para ter uma vida com excelência, né? Para ter uma vida com excelência e protegida por Deus, porque a Bíblia diz assim, vigiai e orai. Ele não diz orai e vigiai. Ele manda orar, mas antes de orar, ele manda vigiar. Porque nós precisamos estar vigilantes a todo momento, todo dia, a todas as circunstâncias. Nós precisamos ser uma pessoa de oração, sim, mas também a gente precisa ser uma pessoa com vigilância. Porque se a gente não vigiar, se a gente não tiver vigilância, o diabo entra, ataca e acaba destruindo tudo. Mateus, obrigado pela nossa conversa. Hoje foi uma conversa muito boa, cara, sobre batalha espiritual. Deu pra gente entender muita coisa, o que acontece, o que é demônio, quais são os anjos, como que o diabo trabalha na vida da pessoa. Então, acho que é um conteúdo muito interessante para aquela pessoa que está passando aquela dificuldade, né? Que está nos assistindo. Sim, e muitas pessoas precisam entender, porque a frase é assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu tenho a certeza, Adson, que esse conteúdo e esse podcast vai alcançar a vida de muitas pessoas, porque o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo onde o diabo está destruindo muitas vidas. Nós não, por não entender as ferramentas que o diabo está usando, o diabo está entrando, está destruindo pessoas dentro da igreja. Porque o diabo descobriu, Alisson, que arrancar a pessoa da igreja não dá certo. Não dá certo. Então ele está destruindo a vida de pessoas e deixando dentro da igreja. E isso é o que nós precisamos fazer. Mostrar a verdade para as pessoas. Porque hoje em dia, muitas igrejas estão sendo destruídas por não conhecer a verdade. E nós esquecemos que 4.000 demônios se uniram para destruir a vida de um homem chamado Gadareno. Só que a igreja não está se unindo para levar salvação para as pessoas, para levar essa verdade para as pessoas que precisam. Então muitas pessoas estão sendo destruídas por não conhecer essa verdade, por a igreja acabar vivendo uma desunião e não entendendo as armas que o diabo está usando. Então os demônios têm coragem de se unir para destruir a vida de alguém. Mas a igreja, as pessoas não têm coragem de se unir para salvar uma vida sequer. Então nós precisamos entender essa verdade e levar essa verdade para muitas pessoas. Porque Deus trabalha nas conexões, na união. Deus trabalha em tudo. Deus trabalha em tudo. A Bíblia vai dizer assim que o menino, ele tinha pão e o peixe. Mas Pedro não tinha pão e peixe, mas tinha experiência. Então, na mão do menino tinha o alimento, na vida de Pedro tinha experiência. Moisés tinha revelação, mas não sabia falar. Arão sabia falar, mas não tinha revelação. Então, Deus uniu. Então, a igreja precisa estar mais unida para levar essa verdade para as pessoas. Para levar essa verdade para muitas famílias. Assim, recebendo a libertação e vivendo uma vida feliz. Porque hoje, toda pessoa que você parar para conversar, a pessoa vai olhar para você e vai falar que não acredita que pode ser feliz. Assim, o que mais está acontecendo... Parece que é normal, né? Parece que é normal a pessoa viver a vida que está vivendo. Ela já se informou, tipo assim, ela não acredita que ela pode ser 100% feliz em todas as áreas, já se acostumou. É assim mesmo, tem que ser. Eu já ouvi pessoas dizer, não, o marido pode te trair, sustentando tudo tá bom. As pessoas já se conformaram com a vida que tá tendo. Por quê? Porque não estão conhecendo a verdade. Mas em nome de Jesus eu tenho a certeza que essa verdade vai alcançar muitas famílias, muitas pessoas, e elas receberão a mudança total em todas as áreas. O nome de Deus vai ser glorificado. Em nome de Jesus. Barão, deixa suas redes sociais, pode seguir. Você que puder me acompanhar nas redes sociais e puder me seguir, meu Instagram é @_oficial Mateus Henrique. @_oficial Mateus Henrique. Então segue lá, eu tenho a certeza que você vai ser muito impactado e edificado por Deus através dos conteúdos e da palavra que é ministrada lá. Mateus, Deus abençoe. Obrigado aí. Espero que venha na próxima, hein, Varão, para a gente falar mais sobre batalhas, mais sobre demônios, sobre anjos e principalmente de Jesus. Vai ser um prazer, vai ser uma alegria muito grande. Muito obrigado por essa oportunidade. Deus continue abençoando vocês de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém.